Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: está ferido ou sem forças? Há esperança para a árvore cortada. Passagem base da pregação, Jó 14, versículos 7 a 9. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, e seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Eu coloquei a capa da live mais ou menos com esta ilustração. Aquela árvore que foi cortada, mas ainda assim, ela com o cheiro das águas dá ramos como uma planta. No capítulo 14, meus irmãos, Jó reconhece a brevidade e as dificuldades desta vida, demonstrando uma certa desesperança quanto à sua situação. Acredito que todos conhecem o que aconteceu com Jó. Ele perdeu os seus filhos, os gados, as plantações, a sua casa desabou, tudo que ele tinha acabou sendo destruído. E ele também foi ferido em seu corpo, em sua pele, então de modo que do topo da cabeça até a planta dos pés, Jó estava cheio de feridas, ele não conseguia nem ao menos se deitar, ele tinha dores, ele estava numa situação bastante angustiante. E nós vemos que os amigos, ao invés de ajudarem, começaram a acusá-lo, a criticá-lo, o que piorou ainda mais a sua situação. Em determinado momento, o sofrimento e a angústia de Jó fizeram com que a visão de sua existência se tornasse sombria e desanimadora. Os amigos de Jó julgaram a sua situação com base nas suas aflições, atribuindo-lhe culpa, bem como tratando-o em seus discursos como um homem perverso e hipócrita. Qual que era o entendimento dos amigos de Jó? Eles até tinham uma certa doutrina, algumas coisas que eles falavam tinham uma certa razoabilidade, porém, eles estavam utilizando de forma má, de forma incorreta, a palavra de Deus, atribuindo todo aquele sofrimento de Jó a pecados, a supostos pecados que ele teria cometido. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Então, a crença daqueles amigos a crença equivocada, fizeram com que eles atribuíssem as suas aflições culpa, tratando em seus discursos como um homem perverso, hipócrita, que precisava pedir perdão, que precisava chegar num verdadeiro arrependimento. Quando Jó fala que existe esperança até mesmo para a árvore cortada, na realidade ele estava se sentindo menos do que uma árvore cortada. Quando a gente lê o capítulo 14 inteiro, a gente percebe que ele se coloca em uma situação pior, praticamente ansiando pela morte física como única esperança de alívio. Porque se nós colocarmos apenas esses 3 versículos, que é o que muitos pastores fazem, parece que ele está falando aí com uma certa esperança, parece que ele está falando algo positiva, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Mas depois a gente percebe que quando ele começa a tratar da sua própria situação, ele fala que no caso dele é como se não tivesse esperança. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. A partir do versículo imediatamente seguinte, do verso 10. Assim como a água desaparece do mar e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta.
Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono, se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Nós vemos que ele tem alguns lampejos de esperança, mas que ele está realmente muito angustiado. Ele se coloca numa situação de menos esperança do que aquela árvore que foi cortada. Quando o homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa, pela minha mudança em algumas traduções. Chamarás e eu te responderei, terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Então ele vai alternando uma situação, às vezes, de total desesperança com também um pouco de esperança. Mas a gente vê que o discurso é bastante aflitivo. Algumas vezes lembra algumas passagens, alguns trechos do livro Eclesiastes de Salomão. Mas vamos lá, vocês já vão entender aonde nós queremos chegar, porque a nossa intenção é falar que existe sim esperança para quem está ferido, para quem está sem forças, para quem está desesperado. Existe sim esperança. Mas neste momento Jó estava triste e amargurado. No capítulo 6, ele responde a Elifaz que, embora tenha dito algumas verdades, insistiu que Jó deveria se arrepender do seu suposto pecado para que pudesse conhecer novamente a bênção de Deus. Então eles não estavam fazendo um manejo correto da palavra de Deus. Eles simplesmente consideraram que aqueles problemas, que aquelas aflições eram decorrentes de pecados ocultos, de pecados graves que Jó teria que confessar, que teria que revelar, mas Jó os questionava e eles não conseguiam rebatê-lo. Jó acabava apresentando, entre aspas, a sua defesa e os amigos não conseguiam contradizê-lo. E no capítulo 6, Jó rejeita o conselho de Elifaz, considerando contraproducente. Façamos a leitura de parte deste capítulo 6. Isso é muito importante para o nosso estudo de hoje. Quem chegou agora, deixa o like e acompanhe este estudo. É muito importante para nos fortalecer, ainda mais nesta época de final de ano. Às vezes as pessoas chegam no final do ano e as coisas não aconteceram da forma como elas imaginavam. Às vezes as pessoas chegam cansadas, esgotadas, abatidas, um tanto quanto fracas na fé. Mas a gente tem que se levantar. Não precisa esperar 1º de janeiro. O cristão ele não é supersticioso. Sempre é tempo de buscar a Deus. O tempo de hoje é o tempo melhor para se buscar a Deus. Não deixe para amanhã. O nosso irmão em busca da redenção, aparentemente a doutrina que a maioria deles, amigos de Jó, criam era que coisas ruins são sempre proporcionais aos pecados. Aparentemente a de Jó também seria, né? Por isso ele ficou tão confuso. Isso, os judeus eles tinham muito essa crença, a gente vê nos evangelhos. Jesus fala, vocês pensam que aquelas pessoas que morreram naquele ataque lá de Pilatos, de Herodes, eram mais pecadores, o sangue daquelas pessoas foram misturados com o sangue do sacrifício. Vocês acham que eles eram mais pecadores do que os demais? Vocês acham que aquelas pessoas que morreram em razão da queda da torre, não lembro se era a torre de Siloé, vocês acham que aquelas pessoas que morreram pela queda da torre eram mais pecadoras? Tanto que Jesus ele procura desfazer um pouco esse falso entendimento, essa falsa doutrina que era perpetrada pelos amigos de Jó. E Deus fica irado contra os amigos de Jó, a gente vê no final, de modo que Jó tem que oferecer um sacrifício para que eles fossem perdoados. Jó precisa atuar como um sacerdote intercedendo em favor dos seus amigos. Mas vamos lá. Vamos aqui
a leitura de uma parte do capítulo 6, primeiro dos versos 1 ao 13. Então Jó respondeu a Elifaz: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior do que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Zurra o jumento selvagem, se tiver capim? Muge o boi, se tiver forragem? Come-se sem sal uma comida insípida? E a clara do ovo, tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me. De certa forma, meus irmãos, ele sabia que Deus estava mantendo ele vivo. Só que aqui a tristeza dele estava tão grande que ele desejou que a sua vida fosse extinta. Pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Então a gente vai perceber que ele não blasfemou contra Deus. Ele também não desacreditou nas palavras de Deus. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude, agora que os meus recursos se foram? Até aqui, eu só vou ler o verso 13, também na Almeida Revista Atualizada. Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. E agora prosseguindo na leitura a partir do verso 21. Pois agora vocês de nada me valeram. Contemplaram minha temível situação e se enchem de medo. Os amigos, na verdade, não estavam trazendo consolo. Estavam trazendo até mesmo falsas acusações. Alguma vez lhes pedi que me dessem alguma coisa? Ou que de sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde eu errei. A verdade, meus irmãos, é que aqueles amigos estavam fazendo insinuações contra ele, mas não mostravam de forma específica onde que estaria o pecado dele. Por isso que estava sendo contraproducente o discurso dos amigos dele. Como doem as palavras verdadeiras, mas o que provam os argumentos de vocês? Eles até tem uma hora que eles desistem, que eles ficam sem argumentos. Mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? É como se Jó estivesse mentindo sobre a situação. Eles, mas como que aconteceu tudo isso? Por que você perdeu seus filhos, sua casa, suas plantações, os seus gados? Você deve ter cometido coisas terríveis. E Jó fala, será que eu mentiria na frente de vocês? Olharia nos olhos de vocês e mentiria sobre a minha situação? Reconsiderem a questão, não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que minha boca não consegue discernir a maldade? Até aqui, meus irmãos, a gente leu uma boa parte do capítulo 6, que é uma resposta a um dos amigos. Jó acreditava que a sua provação era mais do que ele poderia suportar. Tanto que ele
desejou deixar de existir. Contudo, Deus não permite que sejamos testados além daquilo que podemos aguentar. Deus é justo. Ele não vai te dar uma prova que ele, sendo presciente, sabe que você não tem condições de enfrentá-la. Então ele vai dar de forma proporcional. Algumas pessoas, a gente vê que elas passam por grandes sofrimentos. Mas vamos imaginar o seguinte: a pessoa tem uma resistência nível 9 e ela passa por provas que são no nível 9 de dificuldade. A outra pessoa tem uma resistência nível 7, uma estrutura nível 7. Então Deus vai dar provas para ela até o nível 7. Sempre vai ser proporcional. A outra já é mais frágil. Ela tem uma resistência nível 4, uma estrutura nível 4, Deus vai dar para ela provas nível 4. De modo que aqueles que não perseverarem, aqueles que não vencerem, eles não terão desculpa no dia do julgamento. No dia em que forem abertos os livros, no dia que a pessoa for julgada, ela não vai poder alegar que ela recebeu tribulações além do que ela poderia suportar, porque Deus não faz isso. Às vezes a própria pessoa se desvia dos caminhos de Deus e entra em caminhos tortuosos. A própria pessoa, ela começa a trazer desgraças para a vida dela. E o que acontece? A gente vê, por exemplo, na parábola dos talentos. A justiça de Deus e de nosso Senhor Jesus. Aquele servo, melhor dizendo, que tinha apenas um talento, o que é cobrado dele? Que devolvesse mais um. O talento que lhe foi confiado e mais um. O que tinha 2 talentos foi cobrado que lhe devolvesse 4 talentos. E o que tinha 5 foi cobrado que lhe devolvesse 10. Então todos tiveram a cobrança para que devolvessem em dobro. Mas o que tinha 1 só tinha que devolver mais um, porque era a capacidade dele. Deus sabia que a capacidade dele era aquela. Eu nunca vi ninguém passar pelas provas igual a Jó. Assim, de perder todos os filhos, a casa, ficar com feridas, com úlceras em toda a pele. Tem um momento que Jó fala que só a pele do dente, só o esmalte do dente dele que estava intacto. O resto dos pés à cabeça ele estava todo ferido, todo machucado. Ele se coçava com uma telha quebrada. Ele era objeto de horror. A mulher dele falava para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Ele perdeu tudo, assim. As pessoas se afastaram dele. Os melhores amigos faziam acusações contra ele. Então, assim, mas eu já vi pessoas passarem por muitas provas. Todos nós somos provados, eu sou provado, vocês são provados, só que nunca além do que a gente pode aguentar. Agora, quando a pessoa ela se distancia de Deus, aí é claro, né? Claro que ela vai entrar em desertos muito áridos. E aí ela pode acabar perecendo. Uma pessoa que se distancia de Deus, que ela caminha sozinha por caminhos tortuosos, pelo caminho da perdição, aí ela pode acabar perecendo. Mas é porque ela não está mais ligada ao Senhor, às suas palavras. Ela já não é mais morada do Espírito Santo, muitas vezes. Quem não passa por prova alguma não é discípulo de Jesus, né? Nós temos o privilégio de participar dos sofrimentos de Cristo. Aí que tá. Vamos dar sequência. Então nós terminamos de ler aqui uma boa parte do capítulo 6 e a gente vê que Jó acreditava que a sua aprovação era além do que ele poderia suportar, mas Deus ele não permite que isso aconteça quando ele está, claro, no controle da vida da pessoa. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. É claro que Paulo está falando à igreja, né? As pessoas que são tementes a Deus, que guardam os mandamentos, né? Procuram obedecer, que têm uma vida de oração, que estão sob
os cuidados do Eterno, que estão à sombra do Onipotente. E Jó era um servo fiel de Deus, nós sabemos, né? Jó era um servo fiel. No verso 26, Jó insistiu que suas palavras eram apenas expressões de um homem em desespero, e não de um homem que tinha desistido de Deus. Vamos recordar o versículo 26. Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como o vento as palavras de um homem desesperado? Então é que ele está demonstrando que ele não tinha desistido de Deus, mas ele estava numa situação de desespero, não entendendo o que estava acontecendo. E nós vemos a preocupação de Jó, mesmo em meio à dor implacável, de não afrontar a Deus e de não negar as palavras do Altíssimo. Vamos recordar o verso 10. Pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável, de não ter negado as palavras do santo. Isso se ele descesse à sepultura naquele momento. Se ele viesse a falecer naquele momento, ele diz que ele ainda teria a alegria, o consolo de não ter negado as palavras do Altíssimo. Jó não blasfemou contra Deus, mesmo com tudo que passou. Ele reclamou, mas ele não blasfemou contra Deus. Ele estava perdido, esmagado, humilhado e sem direção. E muitas vezes nós nos sentimos desta forma. Quantos de vocês já não se sentiram ou estão se sentindo perdidos, esmagados, humilhados e sem direção? Infelizmente, meus irmãos, não é fácil esta jornada. O caminho é de fato estreito. E apesar de não compreender as razões do seu sofrimento, ainda havia fios de esperança em meio às falas de Jó, mesmo em meio àquelas falas mais duras. Apesar de dizer em resposta a Bildade, no momento de maior aflição, que Deus o havia ferido, que havia coberto de trevas os seus caminhos, tirando-lhe a honra, ainda assim Jó não abandonou a Deus. Mesmo nas falas mais duras, ele não amaldiçoou o Criador. A gente vê em alguns momentos, por exemplo, no capítulo 19, um desespero maior de Jó, umas falas mais duras. Mas não blasfemando contra Deus. Ele não cruza esta linha. Ele se envergonha das suas palavras. Depois, no final, no capítulo 42, ele fala que ele despreza a si mesmo, ele se envergonha, ele se arrepende das suas palavras, mas ele não cruzou aquela linha que o cristão não pode cruzar. E Jó, meus irmãos, olha que interessante, Jó ainda ansiava ver a Deus após a sua morte. Ainda ansiava estar junto ao Eterno na ressurreição, mesmo sem saber que ele seria restaurado e honrado ainda na vida presente. Ele não tinha essa promessa, ele não tinha esse conhecimento de que ele seria restaurado e honrado e ainda mais abençoado na vida presente, no presente tempo. Mesmo assim, o que ele declara? Jó 19, 26 e 27. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Isso aqui é muito bonito, porque nós temos essa promessa, nós que participarmos da ressurreição, de vermos a face de Deus. Deus habitará no meio dos homens, numa terra totalmente restaurada, renovada, regenerada. Haverá novos céus e nova terra, no sentido da restauração do que existe hoje. E nós, que agora somos novas criaturas, poderemos adentrar na nova terra. Primeiro nós precisamos nos transformar em novas criaturas para termos o acesso à nova terra e novos céus. Novos céus
é mais no sentido de novo governo, governo de Cristo. As autoridades hoje existentes serão depostas, cairão. Nosso foco deve ser a vida eterna, justamente. Mas há esperança para esta vida também, há esperança de alívio para esta vida, há esperança de fortalecimento, há esperança de renovo para o presente tempo. Porque tem pessoas que estão passando por sofrimentos profundos, por muita aflição, por muita dor. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está se sentindo sem forças, machucado, prostrado, clame a Deus que Ele tem restauração. Deus é a nossa força. Não importa que você está sem força, Deus é a fonte da força. O livro de Jó é muito humano. Chega a dar para sentir a agonia que ele passa. Livros assim causam uma identificação e nos ajudam a compreender a nós mesmos. Muitas vezes, né, o crente ele acaba evitando o livro de Jó. Tem uns crentes até um pouquinho supersticiosos, que às vezes abrem a Bíblia de forma aleatória e se assustam, né, quando caem no livro de Jó. Mas não fiquem com essa preocupação. É um livro que nos fortalece, é um livro que, na verdade, fala de restauração, do controle de Deus sobre as nossas vidas, que os planos de Deus tinha um propósito nos sofrimentos de Jó, que beneficiaria futuras gerações de crentes ao longo da história da redenção. Tanto que nós estamos sendo beneficiados. Nós vimos o que ele passou, o que ele suportou, e que depois ele era um novo homem, com conhecimento muito maior de Deus. Ele sabia para que ele estava sacrificando, quem ele estava servindo. Ele teve um conhecimento mais profundo. Quem de nós não encontrou consolo para os seus sofrimentos ao ver um propósito gracioso por trás dos sofrimentos de Jó? Os cristãos devem considerar que o propósito da sua aflição não é apenas para o seu próprio bem e para a glória de Deus, mas também para o bem de outras pessoas. Muitas vezes nós damos testemunhos de nossos sofrimentos e da superação, o que acaba fortalecendo muitas outras pessoas. Quem nunca ouviu um testemunho de superação e mediante aquilo recebeu forças para continuar? Quando a igreja está reunida, ou onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz Jesus, ali estarei no meio deles. Às vezes, a ligação de um irmão, uma conversa, muda a nossa rota, a nossa mente, nos traz uma esperança, nos traz um renovo. Quantas vezes, e no sofrimento, a gente se achega mais a Deus, de forma mais fervorosa, de forma mais sentida, de forma mais intensa. A oração mediante a aflição é uma oração mais forte, digamos assim. Porque se está tudo bem, se está tudo tranquilo, a pessoa até deixa de orar algumas vezes, a pessoa acaba até relaxando algumas vezes. Paulo fala à igreja de Corinto que seremos consolados. 2 Coríntios 1, do 5 ao 7. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. O mais impressionante, meus irmãos, é a afirmação que Jó faz no versículo 25 do capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive,
e que no fim se levantará sobre a terra. Essa afirmação mostra a natureza indestrutível da fé verdadeira e salvadora. Nós que somos cristãos, podemos afirmar com toda a segurança que o nosso Redentor vive, que ele intercede por nós à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus se entregou como resgate por nós. Fomos comprados para Deus pelo sangue do Cordeiro. Jesus nos enviou o Espírito Santo, também chamado de Consolador. O Espírito de Deus que nos traz refrigério, paz e que renova as nossas forças. O Espírito Santo que habita em nós, ele é fonte de alegria. Ele é consolador. A nossa fé sabe que tudo tem um propósito. Pela fé nós sabemos, pela confiança em Deus, nós sabemos que aquilo está no controle de Deus, que Deus não perde o controle de nada. Quando Jó é restaurado, nós vemos um homem quebrantado, transformado e que agora compreende todo o contexto do sofrimento que passou. Deus faz aquelas várias perguntas para Jó. Jó ele não consegue responder nenhuma. E ele percebe que ele acabou sendo um tanto quanto tolo, fazendo aqueles questionamentos, ficou agindo daquela forma, ele até se envergonha um pouco. Quando menos espero, recebo ligações de irmãzinhas da Bahia, Flórida, também faço o mesmo e me sinto consolada. Olha lá. É importante consolarmos uns aos outros, é importante nos fortalecermos. Quando a gente sabe que Deus está conosco, mesmo na pior tempestade, você fala, não, mas espera aí. Se Deus está comigo, esse barco não vai afundar. Vai bater onda, vai encher de água, o vento vai balançar, mas não vai afundar. Deus é muito misericordioso e bondoso. Deus usa as pessoas para trazer consolo para o povo dele. Esse testemunho é maravilhoso, dá forças para a gente continuar. Olha, estava muito perturbado antes da live, mas agora estou super tranquilo, porque o Espírito Santo ele traz essa paz que excede a todo entendimento. O Espírito Santo ele traz essa renovação. É algo maravilhoso. O deserto é a escola. Quando se atravessa o Rio Jordão que a verdadeira jornada começa, que é botar tudo que se aprendeu em prática, entrar em batalha para a conquista das promessas. Justamente quando você atravessa o Jordão, o maná não vem mais do céu. Quando você atravessa o Jordão, não tem mais a coluna de fogo à noite, não tem mais a coluna de nuvem de dia protegendo do sol. Quando atravessa o Jordão é a prática mesmo verdadeira. Os irmãos estão muito fortes aí no entendimento. Quando parece que tudo vai dar errado, a solução aparece. Vamos lá, a gente tem mais coisas aqui para trazer para vocês. Não vai acabar tarde, mas tem mais algumas coisas importantes. Quando o Jó é restaurado, então a gente vê um homem transformado, quebrantado, que agora compreende o contexto do sofrimento que passou. Jó chega a confessar a Deus que havia falado do que não entendia, falou de coisas que estavam acima da sua compreensão e conhecimento. E ele fala de forma graciosa que antes conhecia a Deus só de ouvir, mas que agora seus olhos o estavam vendo. Não é vendo literalmente, ele está falando de um conhecimento mais profundo do Altíssimo. E Jó se despreza e se arrepende das suas atitudes. Isso tudo está no capítulo 52. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrepende de ter agido daquela maneira
e agora ele estava muito mais próximo de Deus. E Deus se dirige a Jó como meu servo Jó. Olha que privilégio, olha que coisa maravilhosa. No versículo 7, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. É um título de submissão de honra. Meu servo, um título também dado a Abraão, a Moisés, a Davi. O próprio Senhor Jesus Cristo é chamado de Santo Servo de Deus. Atos 4, 29 e 30. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Jesus não é o próprio Deus, é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. É o sumo sacerdote perfeito e definitivo. Outra passagem, Atos 3:26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Olha que maravilha. Você ser chamado de servo de Deus é um título de honra, de submissão e honra. Jesus foi exemplo de submissão a Deus e nós devemos imitá-lo. E é interessante que Jó agiu como um sacerdote para os seus amigos que fizeram má aplicação da palavra de Deus, suplicando a graça de Deus para eles por meio de sacrifício e intercessão. Então Deus ele coloca Jó para interceder por aqueles amigos. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Aqui é interessante, meus irmãos, porque Jesus se entregou como sacrifício por nós, de modo que nós fomos perdoados pelos méritos, pela intercessão que Jesus fez diante de Deus. Deus aceitou o sacrifício, o próprio sangue dele ele ofertou para nos redimir. E Jó, nesse momento, ele é um tipo de Cristo, nesse aspecto. Embora tivessem uma razoável doutrina, os amigos de Jó usaram de forma errada contra ele, deturpando o ensino do Senhor. A má aplicação da palavra de Deus é tão errada quanto a má interpretação. E Jó intercedeu junto ao Senhor pelas mesmas pessoas que o haviam falsamente acusado de pecado. Nesse sentido, Jó foi um tipo de Cristo. Ele intercedeu por aqueles amigos que não trouxeram consolo para ele, pelo contrário, que trouxeram mais sofrimento, falsas acusações. Ou seja, aqueles amigos eles foram beneficiados pela graça por meio de um mediador, por meio de Jó que fez um papel sacerdotal. É muito interessante isso, né? Nós vemos o evangelho em todos os livros da Bíblia. Nosso irmão Flávio, seja muito bem-vindo. Ele colocou: oremos pelas almas perdidas para que Deus as tragam para a obediência do santo evangelho. Muito bom. Temos que orar pela conversão de nossos familiares, de nossos amigos, das pessoas do nosso convívio que ainda não vieram para o evangelho da salvação. E tem também os amigos de Jó, entre aspas, as pessoas que, por não saberem o que está ocorrendo, acabam falando coisas que você já sabe ou condenando sem noção. O que mais atrapalha é que ajuda. O cristão ele recebe muitas acusações que não são verdadeiras. Tem um caso que a pessoa largou o catolicismo e começou a passar por algumas tribulações depois do batismo, que são normais, que são esperadas, e aqueles católicos que antigamente
congregavam com ela na missa, na Igreja Católica, começaram a acusá-la de estar passando por aquelas tribulações porque elas teriam abandonado a Maria. Tá vendo o que acontece? Você abandonou Maria, por isso que você está sofrendo, por isso que você está passando por tribulação. E claro que não, né? A pessoa ela estava agora realmente no caminho verdadeiro, no caminho estreito, sendo provada, sendo lapidada, participando dos sofrimentos de Cristo. E foi acusada de algo assim totalmente sem sentido. Então isso é relativamente comum, mas nós temos que suportar essas coisas e entender que as pessoas ainda estão na ignorância e orar a Deus para que elas tenham olhos de ver, ouvidos de ouvir e para que elas possam receber a luz do Evangelho. É muito bom saber que tanto o apresentador da live quanto o chat está bem lúcido quanto a verdade do Criador. Glória a Deus. Prosseguindo. E aí Jó intercedeu, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata, um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Então, meus irmãos, se hoje vocês estiverem sem forças, como uma árvore caída, clamem a Deus pela restauração. Deus tem renovo para você, tem novidade de vida. Deus é a nossa força. O salmista declara, Salmo 18, 1 e 2, eu te amo, ó Senhor, minha força. O salmista reconhece que Deus é a força dele. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Olha essa declaração. Ele tem essa consciência. Deus é a fonte da força, Ele é o protetor, Ele é a fortaleza, Ele é o libertador, Ele é o refúgio seguro, é o escudo e o poder que salva. De uma árvore caída, envelhecida, as águas do Espírito farão você florescer novamente para a vida. Você já tem uma fonte de águas vivas fluindo do seu interior. Mergulhe nessa água, nessa fonte que está dentro de você. Tome posse da palavra, pratique-a. Ela tem poder para lhe dar grande coragem, nova esperança, renovar as suas forças. O profeta Jeremias declarou, em meio às ruínas de Jerusalém, no livro de Lamentações, vendo toda aquela desgraça, ele ainda teve forças para declarar: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Faça orações específicas para Deus. As orações persistentes e detalhadas não ficam sem resposta. O problema é que muita gente faz oração genérica. Muita gente não coloca para Deus os problemas de acordo com o que está acontecendo, de acordo com o que a pessoa realmente está sentindo. Não coloca para Deus a real necessidade. Alguns desabafam com amigos, outros desabafam com irmãos da fé, outros procuram terapia. Eu não estou criticando, mas o principal, meus irmãos, você pode conversar com os irmãos, é óbvio, isso é bom, é proveitoso, tomar conselhos, mas o principal é você apresentar de forma específica e detalhada para Deus aquilo que está acontecendo, aquilo que você está necessitando, porque Deus é auxílio sempre presente na adversidade. Ele é compassivo, misericordioso. O Salmo 103 diz o seguinte, olha: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura
todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Algumas pessoas, meus irmãos, Deus está me tocando para falar isso. Algumas pessoas, elas, por conta de pecados que elas cometeram, elas estão se achando indignas de recorrer a Deus, de clamar pelo auxílio, de formular pedidos e petições. Então, algumas vezes ficam sem orar, outras vezes elas oram mais intercedendo pelas outras pessoas, mas não trazem os seus próprios pleitos diante do trono da graça. Mas a Bíblia fala que Deus, ele não acusa sem cessar. É um Deus perdoador. Ele não fica irado para sempre, ele não fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Às vezes, algum irmão, alguma irmã cometeu um pecado grave, um pecado da qual se arrependeu. E quando nós nos arrependemos de verdade, Deus é fiel para nos perdoar. Tanto que na primeira epístola de João está dito, né? Aquele que diz que não tem pecados é mentiroso, a verdade não está nele. E quando confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, por intermédio de Jesus, que é o nosso advogado. Portanto, meus irmãos, a gente tem que continuar. Às vezes vocês estão sofrendo, às vezes as pessoas estão sofrendo porque elas não estão com coragem de apresentar aquela causa, ou acabam não apresentando de forma específica, de forma detalhada, aquilo que elas realmente estão necessitando, estão precisando, sendo que Deus é Pai. Se eu não me engano, Salmo 30, olha que coisa maravilhosa. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis, louve o seu santo nome. Às vezes você está fraco para orar, comece cantando louvores. Experimenta fazer isso. Eu estou muito triste, eu estou sem forças para orar. Coloca um louvor. Começa a cantar louvor a Deus. Pois a sua ira só dura um instante. A sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Aquele pecado que você se arrependeu, Deus não vai ficar te acusando o tempo inteiro daquilo. Ele lança no fundo do oceano para nunca mais se lembrar dele. É claro que você não pode brincar com Deus. Nós temos que levar Deus muito a sério. Com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Mas quando nos arrependemos, quando pedimos perdão, ele nos perdoa. Ele não fica acusando indefinidamente. O seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O Salmo 32 fala sobre reconhecer os pecados. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força se foi. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Tem promessa. Quando nós nos colocamos diante de Deus para orar, a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados.
Alguns podem falar, não, mas Jesus já nos redimiu. Nós já fomos perdoados. Sim, mas nós não somos perfeitos. Nós cometemos alguns tropeços, então nós temos que nos humilhar e pedir perdão. E você aqui tem uma promessa. E você pode reivindicar essa promessa. Senhor, na tua palavra está dito. Porque Deus, ele é fiel à palavra dele. Deus é totalmente fiel à palavra dele. Na tua palavra está dito que tu és meu abrigo e que tu me preservarás das angústias. Então, Pai, arranca essa angústia que eu estou sentindo no meu peito. Arranca, Senhor, essa angústia que estou sentindo em minha alma. Livra-me, Senhor. Derrama sobre mim o óleo da alegria, um manto de louvor. Eu quero te louvar com alegria. Me instrui no caminho que eu devo seguir. Me conduza com a tua mão direita poderosa e vitoriosa pelo caminho que leva à vida. Não permitas com que eu desvie os meus pés. Orem de acordo com aquilo que já está assegurado na palavra, meus irmãos. Faça orações específicas para Deus. Elas não ficam sem resposta. Depois de se recuperar de uma doença, pela graça de Deus, o rei Ezequias escreveu, mas ele orou. Deus falou, você está enfermo, você morrerá. Falou por intermédio do profeta Isaías, você não vai se recuperar. Ele clamou a Deus pela cura. E aí ele foi curado, ele escreveu esse, não vou dizer um poema, mas este trecho aqui, Isaías 38, do 14 ao 20. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Olha que oração assim, do fundo do coração, né? Meus olhos enfraqueceram. Estou aflito, Senhor, vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo, e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Olha ele reconhecendo que os pecados foram perdoados, que os pecados foram lançados fora. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade, seus filhos. Todos os dias é dia de louvar a Deus, meus irmãos. Todos os dias é dia de dar graças a Deus. Acorda já agradecendo. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado pelo fôlego da vida, por mais esta oportunidade. Obrigado pelos alimentos. Obrigado pelo teto sobre a minha cabeça. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Então ele orou de forma fervorosa, de forma como Deus assim não resiste, digamos, né? Salmo 51, Deus não resiste a um coração quebrantado, a um espírito abatido. E Ezequias orou dessa forma e foi atendido. O Eterno atendeu o clamor do rei. Deus é bondoso, rico em graça e em misericórdia. Ele intervém em sua vida desde que você se humilhe diante dele, desde que você peça com fé, confiando na providência divina. A sua situação não vai mudar se você não implorar para Deus. A intervenção de Deus precisa partir do seu clamor. No direito, meus irmãos, existe um princípio que se chama o princípio da inércia da jurisdição, ou o princípio da inércia do juiz. Agora eu estou falando de um juiz humano. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer uma comparação para que vocês possam entender.
Acho que muitos irmãos já tiveram experiência com algum processo judicial ou tiveram algum familiar que já esteve envolvido em algum processo judicial. O que acontece? Vamos imaginar que você tem uma confissão de dívida e que a pessoa não te pagou. Então a pessoa confessou lá que te deve 10 mil reais e que ela vai te pagar no dia 20 de dezembro. Então você tem uma confissão de dívida assinada, com firma reconhecida, duas testemunhas, tudo certinho. E a pessoa está falando, não, no dia 20 de dezembro eu vou pagar 10 mil reais para tal pessoa. Quando chegar nesse dia, vamos imaginar que ela não pagou. E você fala, poxa, ela não pagou, mas eu tenho isso aqui, eu tenho esse papel em minha mão. Nenhum juiz do mundo vai te favorecer se você não apresentar o seu pedido, a sua petição. Então, por mais que você tenha o direito de receber aquele valor, você não vai receber aquele valor até o dia que você formular o pedido e esse pedido cair na mesa de um juiz de direito. E se você demorar muito para formular o pedido, por meio de um advogado, o nosso advogado é Jesus, né, espiritualmente falando, mas agora eu estou falando aqui na questão jurídica mesmo, se você não formular o pedido por meio de um advogado e esse pedido não cair na mão do juiz, nunca que aquela dívida vai ser paga, jamais. Então você pode ficar todos os dias falando, eu tenho um valor para receber, eu tenho um crédito, coitado de mim, porque se eu recebesse esse crédito, minha vida iria melhorar. Mas se você não fizer o que tem que ser feito, ou seja, a petição inicial formulada por um advogado que caia na mesa do juiz, para que aquele juiz aprecie a sua causa e decida, nada vai acontecer. E coração é a mesma coisa. Então você está sofrendo, você tá sem forças, você está angustiado. Enquanto você não pedir forças para Deus, enquanto você não pedir uma intervenção direta dele, nada vai acontecer. Mesmo ele sendo onipresente, onipotente e onisciente. Porque ele estabeleceu dessa forma. Mas algumas pessoas, elas acreditam que pelo fato delas estarem sofrendo, muitas vezes injustamente, que Deus simplesmente tem que intervir. Não, ela tem que se dirigir a Deus por intermédio do nosso advogado, do Senhor Jesus, e ela tem que perseverar na oração igual a viúva insistente. Jesus, ele também usa o exemplo de um juiz humano. Uma viúva que todos os dias ia lá no fórum, todos os dias ia lá no tribunal, bater na sala do juiz, faz justiça para mim, aprecie o meu caso. E ela era uma pessoa pouco influente na sociedade, uma pessoa sem recursos, sem dinheiro, mas pela persistência dela em bater na sala daquele juiz humano, que era até um juiz ímpio e iníquo, aquele juiz acabou fazendo justiça para ela, porque ele não queria mais ser importunado. Aí Jesus fala, quanto mais Deus, que é bom, que é justo, fará justiça àqueles que clamarem a ele e o fará de forma depressa. Uma vez estava conversando com uma pessoa da igreja e essa pessoa me disse algo do tipo, se fôssemos esperar estar perfeitos para Deus fazer algo por nós, não conseguiríamos nunca. Também tem isso, porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu pisei na bola, eu tropecei aqui e ali, mas não tem como você chegar perfeito diante de Deus. A única forma de você chegar perfeito é por intermédio de Jesus. É Deus olhando para você pelas lentes de Cristo. Aí eu falo, Senhor, por misericórdia, eu te peço, Pai, em nome e por intermédio de Jesus, não por méritos meus, não tenho méritos para te apresentar, Senhor. Eu estou recorrendo às multidões das tuas misericórdias que renovam a cada manhã. Eu estou recorrendo
as últimas instâncias das tuas misericórdias, a tua especialidade, Pai. Estou recorrendo à tua especialidade, que é a compaixão. Por favor, Senhor, atenda este meu clamor. Tem que se humilhar, tem que pedir, tem que ser fervoroso. Oração é guerra. Tem que ir para a guerra. Oração não é, eu sou cristão, tenho que orar, não. Oração é guerra, você tem que combater o bom combate. Muitas pessoas, meus irmãos, não experimentam a intervenção de Deus em suas vidas simplesmente porque não pedem. Tiago fala isso. Vocês recebem porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem errado. Ou porque pedem, mas não creem. Ou é aquela oração genérica, aquela oração, Senhor, me proteja, me abençoa, me perdoa, tal, pronto, tô saindo de casa. Tipo uma oração sem vida, assim, sem nenhum fervor, meio que sem fé. Não é uma oração igual de Ezequias, que clamou, que chorou pela cura, que se humilhou. Então eu vou repetir. Só que é para todos nós, é para nossa vida, para mudar de vida a partir de hoje. Muitas pessoas não experimentam a intervenção de Deus em suas vidas simplesmente porque não pedem. Ou porque pedem, mas não creem. E não pode ser assim, meus irmãos. Nada é impossível para o nosso Deus. Dobre os joelhos diante do Todo-Poderoso, com humildade e reverência. Apresente Ele a sua causa, por meio de Jesus, e seja perseverante. É necessário perseverar sem desanimar. É necessário orar sem cessar. Por que a Bíblia fala isso? Orai sem cessar. Por que Jesus conta a parábola da viúva persistente, daquele amigo insistente que vai lá na casa do outro à meia-noite pedir pão e fica batendo e fica insistindo? Jesus está nos ensinando como nós devemos fazer. E ele nos ensinou, Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Não vai ser por mérito. Por mérito ninguém receberia. Vai ser pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Eu sempre falo, você pode orar para conseguir orar. Senhor, me ajuda a orar, que o teu Espírito Santo conduza esta oração, que seja o teu Espírito Santo falando por meu intermédio. Porque o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Às vezes a oração ela fica boa na metade, da metade para o fim. Às vezes dos primeiros minutos você não está conseguindo, não está saindo, e depois começa. Mas tem que pedir de forma específica, detalhada, fervorosa. A oração é uma guerra espiritual. A oração quebra barreiras, grilhões, impedimentos, muros, muralhas, embaraços. A oração destrava portas. A oração libera bênçãos retidas. Às vezes você já tem a bênção, só que está retida, igual Daniel, lembra? Deus tinha liberado a resposta para Daniel no primeiro dia. Só que o anjo mensageiro ficou retido por 21 dias. O que ele fez? Orou e jejuou. Ele precisou associar jejum com oração para quebrar aquela barreira. A bênção estava liberada, a resposta já tinha saído, mas não tinha chego até ele. Então, por isso que eu falo que a oração é uma guerra espiritual. Porque quando Daniel associou jejum à oração, Deus enviou um anjo mais forte do que o principado da Pérsia, que liberou aquele anjo mensageiro, que chegou até ele. Geralmente, quem está fraco, ora pouco e recebe pouco. O maligno ganha terreno dessa forma. A gente não pode deixar. Peça para Deus te fortalecer para orar. Vá arrastado, mas vá. Não deixe de ir. Não espere ter vontade para orar. Ore sem cessar.
Não espera ter vontade para orar. Vai arrastado. Mas vai. Podemos dizer que a gente... Podemos, digamos assim, extrair da Bíblia um princípio que basicamente diz: sem clamor, igual sem resposta. As petições, elas precisam subir até o trono do Altíssimo. Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês estão vendo? Eu não estou inventando nada aqui, meus irmãos. São princípios bíblicos. O próprio Deus falando. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Não adianta ficar murmurando, chorando, reclamando. Isso aí não vai chegar no trono. E se chegar, vai só trazer desgosto. Precisa ser por intermédio da oração, do clamor, da súplica. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, decore isso aqui. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Dessa forma eu vou ouvi-los. E vou respondê-los. Porque em Jeremias 33 está falando da resposta. Então vamos lá. Jeremias 33, verso 3. Clame a mim e eu responderei. Mas é primeiro a nossa parte. Primeiro o crente clama a Deus. E aí isso provoca uma resposta de Deus. É igual o juiz de direito aqui humano. Primeiro você apresenta a sua petição para o juiz por meio de um advogado inscrito na OAB. E aí o juiz despacha a petição, ele responde. Enquanto você não apresentar essa petição assinada, firmada por um advogado te representando, o juiz de direito não vai fazer nada em seu favor. É o mesmo princípio. Enquanto a gente não orar a Deus, representados pelo nosso Senhor Jesus, também não vai ter resposta. Primeiro a nossa parte, clame a mim, e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Tem princípios que você não pode quebrar. Por isso que não pode ter preguiça de orar, por isso que não pode... tá difícil, não tá adiantando, não. Tem que ir pra guerra. O profeta Isaías nos consola. Isaías 41, 10 e 11. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que promessa maravilhosa. Deus fala para nós, para o povo dele. Eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Então, peraí, nós já temos essa promessa. Você só precisa reivindicar. Fala, Senhor, na tua palavra está dito. Aqui no livro do profeta Isaías, o Senhor disse para o teu povo que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos fortalece. Pai amado, eu reivindico esta palavra. Eu necessito da tua ajuda. Eu necessito do teu fortalecimento. Está dito que o Senhor segura em nossa mão, com a tua destra vitoriosa. Pega em minha mão, Senhor. E depois está dito, todos os que te odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Então nós temos uma promessa de ajuda e de fortalecimento. O que nós temos que fazer? Reivindicar. E por fim, Romanos 5:5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha que maravilha! Deus nos concedeu o Espírito Santo, o poder dele que habita em nós.
o conselheiro, o Espírito da verdade, fonte de paz, de alegria, de discernimento, fonte do verdadeiro amor. Que a porção do Espírito de Deus que habita em nós cresça cada vez mais até transbordar. Tenham fé, meus irmãos. Deus, ele está disposto, ele quer, ele tem prazer em curar, ele tem prazer em fechar as feridas, ele tem prazer em fortalecê-los, em renová-los como a águia. Há esperança mesmo para a árvore cortada, quanto mais para os irmãos. Até aqui, meus amados irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas se é o teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e ao nosso amado Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu conto com cada um de vocês para que cada um deixe um comentário fixo. Isso ajuda muito para que a live ela continue em evidência na imensidão da plataforma do YouTube. E se alguém esqueceu do like, pode deixar agora. Vamos levar adiante esta palavra, porque certamente esta palavra trará edificação para muitas pessoas. A gente não pode reter apenas conosco. Agradeço então os comentários fixos. Fiquem todos na paz e na proteção do Eterno. Em nome de Jesus. Amém.